Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos relembrar como que a gente faz para calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, como é mais conhecido. Então, vamos embora. O que é mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo que vai repetir em mais de dois números, né? Em mais de um número. Então, é um tipo de operação matemática utilizada para encontrar o menor número positivo que tem que ser diferente de zero, porque o zero ele é múltiplo de todos os números. Então, se a gente for pensar no menor múltiplo de todos os números, vai ser o zero, né? Então, a gente vai fazer diferente de zero, tá? Que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, certo? Então, olha só, vamos para alguns exemplos aqui. Então, nós temos o seguinte, mínimo múltiplo comum de 8 e 10. Então, múltiplo, lembrando que é o resultado da multiplicação. Então, a gente vai fazer assim, ó, múltiplos de 8. Então, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos ver quais são os números lá na tabuada do 8. Então, ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, nossa, escapuliu aqui o mouse da mão. Vamos lá, apagar isso aqui, que era para ser um 6, né? 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 11, 88. Então, múltiplos é o resultado da multiplicação. Então, ele é infinito. Então, aqui eu coloquei até o 11, né, como múltiplos de 8. Agora, a gente vai ver os múltiplos de 10. Múltiplos de 10 é só a gente contar de 10 em 10. Múltiplos de 8 é só a gente contar de 8 em 8, né, que é da tabuada. Então, o que a gente vai pôr aqui, ó? Então, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Então, tem 30, 40, 50, 60, 70 e assim por diante, né? 80, 90, ali pulando vezes 9, né? Não pode esquecer. 90, 100, vou fazer até 11. 110, tá? E aí, infinito. Lembrando que eu posso multiplicar um número infinitas, né? Infinitos números, infinitas vezes. Então, olha só, eu escrevi aqui os múltiplos de 11, desculpa, os múltiplos de 8 e os múltiplos de 10. Nós vamos observar aqui agora os números que vão repetir, tá? Tirando o zero. Lembra que é diferente de zero? Então, a gente vai tirar o zero, nós não vamos olhar o zero, tá? Então, olha só, os números que vão repetir aqui. O primeiro número que repete é o 40, ó. Então, depois nós temos o próximo número que vai repetir, o 80. E se a gente continuar, agora não vai repetir nenhum mais que a gente escreveu aqui. Mas se a gente continuar, nós vamos ter outros números que vão repetir, certo? Então, olha, tirando o zero, nós temos o 40 e o 80 como múltiplos comuns aqui no visor, né? Porque se a gente continuar multiplicando, terão outros infinitos múltiplos comuns. Mas eu quero MMC, o mínimo é menor. Qual deles é o menor múltiplo comum? É o mínimo múltiplo comum entre esses dois números.
O 40, né? Lembrando que é diferente de 0. Então, a gente vai excluir o 0 agora nesse processo e vamos olhar o próximo menor, que é o 40. Então, mínimo múltiplo comum de 8 e 10 é 40, certinho? Outro exemplo aqui, mínimo múltiplo, digitei errado, né? Que era um C. Mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Então, a gente vai fazer da mesma forma, tá bom? Então, aqui nós temos os múltiplos. Vamos fazer os múltiplos de 4 primeiro. Então, ou seja, é só contar de 4 em 4. Então, eu tenho 0, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 9, 4 vezes 8 primeiro, né? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. E assim por diante, tá? Lembrando que a multiplicação não termina no vezes 10, não. Então, pronto, assim por diante. Agora, a gente vai fazer os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 sempre terminam em 0 ou 5, né? Então, vai ficar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 5. Então, vamos contando de 5 em 5. 10, 15. Lembrando que os múltiplos de 4 a gente conta de 4 em 4. Os múltiplos de 5 de 5 em 5, porque é o resultado da multiplicação. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, né? De 5 em 5, 55, acho que eu não pulei nenhum, não. 60, 65 e assim por diante, que não vai caber. Então, olha só, o que a gente vai observar? Lembrando que o 0 a gente descarta, tá bom? A gente não vai olhar para o 0. Então, olha só, tirando o 0 aqui, quais os números que vão repetir, tanto no 4 como no 5? Aqui o primeiro é o 20, né, que vai repetir. Depois nós temos o número 40. Nesse caso foram só os dois. Lembrando que se a gente for multiplicando mais vezes, vai aparecer outros números que se identificam, tá bom? Que vai repetir. Então, olha só, o menor múltiplo, né, que repetiu no 4 e no 5 foi o 20. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é 20. Então, isso é o mínimo múltiplo comum, certinho? Só que nós temos números grandes para fazer. Então, nós vamos agora ver o seguinte, o mínimo múltiplo comum por decomposição de números primos, porque fica mais fácil para a gente fazer com números maiores ou com mais múltiplos, porque aqui no slide anterior eu coloquei somente 2 números, né? E a gente pode fazer com mais de 2 números aí. Então, olha só. Números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Lembrando que divisores é o número que divide o outro e o resultado é exato. Então, lembra dos nomezinhos divisores, divisíveis. Quando a gente fala de divisores e divisíveis, a gente está falando de divisão exata, certo? Então, olha só. Os números primos, aqui tem alguns deles, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, são números que têm 2 divisores. Por exemplo, se eu tenho o número 4 aqui no cantinho, quais são os números que eu divido 4 e dê exato? O 1, o 2
e o próprio 4, certo? Esse 2 ficou estranho. O 2. Ou seja, quantos divisores ele tem? 3. Ele tem 3 divisores, então ele não é um número primo. Diferente, por exemplo, do 7. Vou fazer de cá. O 7 só tem na tabuada, ou seja, ele é múltiplo somente de 1 e de 7. Somente 1 e o 7 vai dividir ele, dar uma divisão, e vai resultar em uma divisão exata, certo? Então, esses são os números primos. Então, a gente vai fazer o mínimo múltiplo comum, tá? De 8 e de 10, certo? Pela decomposição de números primos. Então, como que a gente vai efetuar isso? Eu vou colocar aqui na lateral o 8 e o 10, tá? E aí, a gente vai ver aqui qual o número que divide o 8 ou 10, tá? Dos números primos. O 2 divide, porque é par, né? Todo múltiplo de 2 é par, então o 2 vai dividir qualquer número par, certo? Então aqui eu vou colocar o 2, ó. Então ele dividiu, nós agora vamos efetuar a divisão, certo? Então eu vou fazer 8 dividido por 2, 4. Então se eu dividir o 8, eu vou colocar o 4 abaixo do 8, certo? Agora eu vou ver se o próximo número divide por 2. 10 dividido por 2, 5 também dividiu, né? Vou até colocar esse 5 aqui de outra cor. Vamos ver aqui, verde. 5, tá? Então, agora eu vou ver se vai dividir de novo. Olha, o 4 ainda divide por 2, então, vou continuar aqui dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. O 5 divide por 2 dá exato? Não. Então, o que a gente faz com 5? Conserva, repete ele, ó, tá? Não divide. Eu ainda tenho número para dividir por 2? Tem. Então, o próprio 2. 2 dividido por 2, 1. Certo? O 5 a gente viu que não divide por 2, então vou continuar aqui, ó, repetindo ele. Agora, que número que eu vou dividir o 5 para dar exato? Desses números primos, somente o 5 que vai dividir o 5. Então, vou colocar aqui, ó, 5. O que eu faço com esse 1? 1 divide por 5? Não, quando chega no 1, a gente parou de dividir. Só repete ele. E quanto que é 5 dividido por 5? 1. Então, quando eu tenho tudo 1 aqui como resultado, acabou minha divisão, acabou minha fatoração por números primos, tá? Então, aqui, ó, chegou no 1, acabou. O que eu vou fazer, então, com esses outros números aqui? Nós vamos multiplicá-los, tá? Então, vou multiplicar tudo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, meu mínimo múltiplo comum de 8 e 10 é 40, tá? E a gente viu anteriormente no slide. A gente viu no slide anterior, né? Então, dessa forma que é mais prática e rápida, principalmente quando eu tenho números grandes. Eu coloquei aqui números pequenos, mas e se fosse 1002? Né? Até achar os múltiplos de 1002 e depois vamos pôr aí 570, os múltiplos de 570. Qual é o mínimo múltiplo comum deles, fazendo pela multiplicação? A gente chega a gastar um tempinho a mais. Então, fazendo por decomposição de números primos, fica mais prático, né? Fazendo esse mínimo múltiplo comum aqui é mais prático, mais rápido. Vamos ver outro exemplo. Com 4 e 5. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui o 4 e o 5. Lembrando, vamos fazer a divisão por números primos. Então, números primos: 2, 3, 5, 7, 11. 7 ficou estranho. 11 e assim por diante. Vou colocar até o 11. A gente usa mais até o 11, tá? Então, olha só, agora eu não vou colocar de cor diferente, não, ó. Que número desses primos divide o 4 e o 5? O som deles? O 2 divide o 4, né? Mas eu poderia começar pelo 5? Poderia também. Vou até colocar aqui, ó. Vou começar por 2, tá? 4 dividido por 2, 2. 5 divide 2 e dá exato? Não. Então, a gente repete.
Aqui eu posso continuar dividindo por 2 ou eu posso dividir por 5, tanto faz. Eu gosto de começar por 1 e terminar ele até quando der, né? 2 dividido por 2, 1. Então, acabou a divisão por 2. O 5 não divide de exato, a gente só vai fazer divisões exatas. O próximo número que divide o 5 é o 5, então vou colocar 5 aqui. Então, 1, vou repetir, porque não divide. 5 dividido por 5, 1. Chegou tudo no 1, acabou, não tem mais divisão. Então, vou passar um tracinho e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é 20, tá? Tem como a gente fazer com números maiores? Tem. Vamos pôr aqui, então. Eu vou com números com mais de 2 números? Tem sim. Vamos pôr aqui que eu vou fazer o mínimo múltiplo comum de 15, de 10 e de 25. 3 números, né? Então, vou pôr aqui, ó, 15, 10 e 25. Então, vamos lá. Lembrando os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, enfim. Passei o tracinho, vou efetuar. Por qual número eu posso dividir aqui? De cara. Ah, um 5, beleza. Então, vou dividir aqui por 5. 15 dividido por 5, 3. Então, vou colocar o resultado aqui embaixo do 3. 10 divide por 5, está exato? Sim. 10 dividido por 5, 2. Coloca aqui. 25 dividido por 5, 5. Coloca o resultado. Ah, por qual número eu posso dividir agora? Ah, vou dividir por 3. Então, vou lá. 3. 3 dividido por 3, 1. 2 eu vou baixar porque não divide, nem o 5 divide. Ah, agora eu vou dividir por 5. Então, tá. Vou lá, dividir por 5. Poderia ser por 2? Pode. Essa ordem aqui não altera. Não tem problema, não. A ordem que você colocar aqui, a ordem que você colocar aqui dos números primos, não vai diferenciar na sua multiplicação, na sua divisão. Você tem que efetuar a divisão corretamente, tá? Então, aqui eu vou baixar o 1. Agora, 2 não divide por 5, né? É menor, não dá exato. 5 dividido por 5, 1. Ainda falta 2, então vou dividir por 2 agora. 1, vou repetir. 2 dividido por 2, 1. E abaixo 1. Agora eu vou multiplicar, tá? Ó, fica mais fácil assim, quer ver, ó? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 5, 150, certinho? Então, o mínimo múltiplo comum de 15, 10 e 25 é 150. Imagina eu fazer múltiplos de 15 até chegar no 150. Múltiplos de 10 ainda vai, que é vezes 15. E o 25 até chegar no 150 para encontrar, complica. Então, aqui ó, a gente vai mais rápido, mais prático, certo? Então, ó, a aula acabou bem no horário. Então, até a próxima aula.